A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, vocês que de casa nos acompanham, nesse que é o último domingo do tempo do Advento, já pressupondo que nós caminhamos, evoluímos, de alguma forma chegamos aqui mais capacitados do que entramos há 4 domingos atrás, em vista da grande festa do Natal do Senhor. Com Jesus Cristo acontece uma coisa ímpar e paradoxal. Ele é aquele que já veio em definitivo e não virá mais. Entretanto, continua vindo a cada instante. Veio, mas conta com a abertura de cada um para se fazer presente. E é por isso que todos os dias a gente vai recebendo Jesus Cristo o tempo inteiro. A cada dia vai renovando essa presença dele em nós, a partir dos comportamentos compatíveis com aquilo que ele nos deu em termos de ensinamentos e de lições. Jesus Cristo vindo sozinho por conta própria, com todo o poder e glória, não adianta muito. Ele precisa contar com a nossa permissão para poder entrar em nossa vida e fazer parte dela em definitivo. E é nessa parceria entre o céu e a terra, entre Deus e os homens, e as mulheres naturalmente, que conseguimos, que alcançamos uma vida melhor. Esses evangelhos desses domingos do Advento, eles nos colocam em relevo 4 personagens principais e os transformam em nossos guias e educadores. Os primeiros 2 domingos é a figura de João Batista. No domingo seguinte, o terceiro, é a figura de Maria, mãe de Jesus. E nesse 4º domingo é a figura de José, colocada de forma muito discreta, como é sempre discreto o Evangelho quando fala dele. E depois, claro, vamos culminar com o nascimento do próprio Jesus Cristo. A figura de José, sobre ela se diz apenas, no Evangelho que acabamos de ler, que é um homem justo. Quisera Deus que nós pudéssemos chegar ao fim dos nossos dias e a humanidade pudesse dizer que nós fomos pessoas justas. Tudo que se disse sobre ele é apenas isso. E justiça aplicada a José é sinônimo de honestidade, sinceridade, coerência de vida, inteireza e integridade. Uma pessoa que alcança esses dons não precisa pedir mais nada absolutamente. Já alcançou a vida e já tocou a sua finalidade maior. Aliás, essa é a nossa vocação, a vocação que se impõe a todos nós, homens e mulheres de fé.
em relação ao mundo, por exemplo, Deus não está pedindo que nós sejamos engenheiros, médicos, professores, pedreiros, mestres de obra, donos ou donas de casa, empresários, de forma alguma. Em relação à igreja e à missão na igreja, Deus não está esperando, em primeira ordem, que nós sejamos padres, diáconos, religiosos ou religiosas, agentes qualificados de pastoral. Tudo isso é importante na igreja? É, porém tem uma importância secundária. O que Deus quer e espera de todos nós, seja na realização e no cumprimento das nossas atividades profissionais, aquelas que nós abraçamos e através das quais nós ganhamos o nosso pão de cada dia, seja nas atividades internas de uma instituição como essa, que é a nossa igreja. O que Deus quer de nós, os de fora e os de dentro, é que nós sejamos capazes de vencer a batalha da integridade, da inteireza, da honestidade, da justiça. Lembrem-se que num dos evangelhos, quando ele falava, antevendo a entrada no reino, ele dizia: afastai-vos de mim, vós todos que praticais a injustiça. A justiça é eleita por Jesus Cristo como a senha, o ingresso de que todos nós precisamos para pertencer ao seu reino e para ter acesso aos céus que ele nos prometeu desde sempre. Esse é um dado que a gente não pode de forma alguma deixar em segundo plano, porque essa é a primeira batalha mais importante. Deus quer homens e mulheres justos, a exemplo do que aconteceu com José. Não importa a atividade que nós desenvolvemos, a profissão que nós temos, a vocação que fomos chamados a realizar, façamos tudo com justiça, tudo com equidade, tudo com ética, tudo com um bom propósito, tudo com retidão de consciência, de espírito, tudo com um coração sincero. Lembro-me de Omar Khayyam, um ateu famoso, que nos últimos momentos da sua vida, já para morrer, toda a família católica esperava, quem sabe, uma conversão da parte dele, porque sempre foi ateu, se dizia ateu e vivia como tal, apesar de ser um homem muito bom. E ele olhou para todos e disse: vocês sabem e são testemunhas de que minha boca nunca proferiu uma palavra de fé. Meus lábios nunca pronunciaram uma oração, mínima que fosse. Se existe um Deus, eu desconheço. Mas por nada disso eu me desespero, porque sempre fui um homem sincero. É essa sinceridade que nós fazemos equivaler ao homem justo, aplicado hoje a José, que Deus quer de nós. Não pensemos que Deus espera que nós sejamos santos, porque nós não somos santos. Essa batalha está perdida para nós, somos pecadores. Nossa vida é um pecado atrás do outro. E se olhamos a longo prazo, é uma ruma de pecado. Mas também é uma oportunidade atrás da outra. E uma ruma de oportunidade. Deus não espera que sejamos assim. Deus tampouco espera que sejamos perfeitos, porque também essa batalha da perfeição a gente não consegue vencer. Somos todos imperfeitos. Aliás, a palavra perfeito vem do latim perfectus, que significa feito até o fim, acabado. E a gente não chegou ao fim ainda. Portanto, não somos perfeitos. Acabados, alguns de nós já somos, mas feitos até o fim, ainda não chegamos ao fim. Então, esses dados são de fundamental importância. E eu pediria licença a vocês para que, nessa justa posição entre o Evangelho que destaca a figura de José nesse quarto domingo e essa celebração que nós fazemos dos 34 anos de sacerdócio,
fazer uma reflexão acerca disso, que eu acho que interessa a todos nós. Por quê? Porque todos nós somos espelhos uns dos outros. E essa é uma coisa maravilhosa. Quando não havia espelho nenhum, como é que as pessoas sabiam como elas eram? Isso é uma pergunta interessante. Não havia, além do reflexo na água, por exemplo, ou algo que poderia refletir a imagem deles, eles sabiam como eles eram olhando para os outros, seus semelhantes. Então imagino que eu sou daquele jeito, mais ou menos com esses traços. Isso é uma coisa de uma riqueza sem igual. Deixemos os espelhos de vidro de lado, passemos a olhar uns para os outros, espelhar-nos uns nos outros, conhecer-nos através dessa comunhão que nos une uns aos outros, dessa sintonia que somos chamados a fazer e a vivenciar de uns para com os outros. Nesse sentido, cada um de vocês tem também dentro de si o seu sacerdote. Aliás, uma vocação, uma tarefa, uma missão, uma atividade importante que merece hoje ser celebrada tanto quanto os meus anos de sacerdócio. Há um sacerdote, um missionário, um pontífice dentro de cada pessoa. Um pontífice é aquele que faz a ponte entre a terra e o céu, entre as coisas humanas e as coisas divinas, entre o ser humano que somos e o Deus no qual acreditamos. Há um pontífice dentro de cada um de nós. E as diferentes atividades e profissões que nós desenvolvemos aqui na Terra não são outra coisa senão uma oportunidade para manifestar esse sacerdócio que trazemos conosco. Não importa o que cada um de vocês faça, o sacerdote está lá dentro. E é bom que a gente continue a se espelhar uns nos outros assim. Eu aprendi desde cedo que não existe uma atividade sagrada, e sim um modo sagrado de se fazer tudo aquilo que se faz na vida. É a nossa maneira de fazer as coisas que torna as coisas importantes, ou então torna as coisas rasteiras, tira importância delas. É o jeito, a presença, é o coração, é o propósito, é a intencionalidade de cada um de nós em relação àquilo que abraçou e que resolveu um dia fazer, que de fato importa de verdade. Nossas atividades, por maiores que sejam, são relativas. Mesmo as atividades que nós chamamos de sagradas, desenvolvidas na igreja, aqui, por exemplo, no altar, continuam sendo relativas. E eu digo isso a vocês porque às vezes nós engrandecemos demais determinadas atividades. Quase que divinizamos essas atividades e rebaixamos ao extremo outras atividades, quase que mundanizamos outras tantas. Mas isso não tem a menor importância. O importante é a pessoa que está lá. É o que vai no coração dela. É como ela abraça e faz aquilo que a vida colocou em suas mãos para ser feito. O como é mais importante do que o que. A maneira, a pedagogia, o jeito, são coisas mais importantes do que aquilo que nós fazemos. Porque tudo o que fazemos é importante. Todas as atividades são necessárias ao mundo e ao desenvolvimento do ser humano. Dizia um místico contemporâneo: não importa o caminho que você escolheu para percorrer na sua vida, o que importa é que nesse caminho haja um coração, uma intenção boa, haja um sentido, um significado, haja um propósito, haja uma retidão de espírito. E é isso que conta naquilo que a gente faz. Tem um filme, para quem gosta de um bom filme, ele já é um pouco antigo, mas de uma mensagem sem igual, que é chamado Poder Além da Vida. Ele está no YouTube também. E esse filme vale a pena ver várias vezes. E
Lá pelas tantas, o protagonista do filme é um senhor já idoso, e ele é frentista num posto de combustíveis. E ele é confrontado com um jovem, e o jovem diz: você não é nada, você é apenas um frentista. Ele diz: não, eu aqui não sou frentista, aqui eu presto serviço. Não tem maior atividade humana do que prestar serviço. Aquilo que a gente faz, seja lá o que for, pequeno, médio ou grande, reconhecido pela sociedade ou nem por isso, é apenas um meio, um instrumento, uma desculpa para a gente pegar nela e prestar serviço. Levar alguma coisa boa aos outros, dar um presente às pessoas, facilitar a vida das pessoas que dependem de nós e daquele serviço que nós prestamos, que nós um dia resolvemos abraçar conosco. Eu lembro sempre um jovem que em tempos idos ficava ali na Praça da Sé, ele não é daqui, vinha numa combizinha velha, surrada, cheia de plantas, de mudas, e ele espalhava lá as suas mudas para vender no dia de feira, segunda-feira. E eu, vez por outra, passava por ali, falava um pouquinho com ele, e perguntava: e aí, como é que está a feira? Ele disse: está muito boa. Hoje eu já conversei com fulano, cicrano, me encontrei até com Beltrano aqui, fazia tempo que eu não conversava com aquela senhora. Ele nunca respondia o que eu perguntava. Como é que foi a feira? Ele nunca dizia: eu já vendi 12 mudas hoje, e uma bem grandona que me rendeu a feira inteira. Nunca. Eu conversei com as pessoas. Aquele homem sabia que a profissão dele, a atividade dele, naquele dia era aquilo. Um mês depois poderia ser outra coisa. Um ano depois já poderia ser uma outra atividade. Ele não estava ali para vender plantas pura e simplesmente. Ele estava ali para, através das plantas, conversar, encontrar-se, criar comunhão, fomentar a amizade com as pessoas. Cada um de nós é chamado a fazer isso também, na profissão que exerce. Em suma, a profissão não é relevante. Interessa-nos saber a qualidade do profissional. As atividades são diversas e relativas. Interessa-nos saber o ser humano que faz cada coisa que resolveu fazer. Assim como a doença não é mais importante, o importante é a qualidade do paciente. E a mesma enfermidade, num pode levá-lo à morte, no outro pode salvá-lo. E ele dá testemunho disso por longos anos a fio. Somos nós que somos aqueles que fazem a diferença. E no tocante ao meu sacerdócio, por exemplo, eu acredito que a minha vocação não é maior e nem melhor do que a vocação de ninguém. Não é um valor absoluto. Não está acima das outras atividades humanas. É apenas diferente. Mas diferentes todos nós somos. E tudo aquilo que nós fazemos também é diferente. Eu já encontrei muitos sacerdotes nas mais distintas profissões. Médicos sacerdotes, professores sacerdotes, engenheiros sacerdotes, até advogados sacerdotes, já encontrei, não é, Eduardo? Empresários sacerdotes, donas de casa, pedreiros, agricultores, comerciantes, muitos que trocaram dinheiro por uma vida de significado. O pontífice funciona dentro deles, ainda que nunca tenham postos os pés num altar, para fazer o que um sacerdote de vocação religiosa e eclesial faz. Mas o sacerdócio está dentro deles, e eles agem como verdadeiros sacerdotes. A pergunta que esse momento exige que nós façamos é: afinal, qual é o plano de Deus para nós? Já que falamos de vocação, nós podemos responder de uma forma grande, por exemplo, que o plano de Deus para mim é que eu seja um sacerdote bom, de preferência um sacerdote que mereça a admiração dos outros, das pessoas todas, um brilhante advogado, jurista,
um médico famoso e reconhecido, um rico empresário ou coisa que o valha. Podemos enveredar por aí. Entendemos quando a resposta é dada nesse nível, mas podemos encontrar um outro caminho para dar resposta a essa mesma indagação. Qual é o plano de Deus para mim, que eu seja capaz de fazer bem feitas todas as coisas que a vida colocar em minhas mãos diariamente, instantemente. Essa é a minha vocação. Seja lá o que eu pegue para fazer, que eu faça com justiça, que eu faça imbuído dessa qualidade que o Evangelho de hoje atribui a São José, que eu faça com atenção, com diligência, com honestidade, com sinceridade, com coerência, com inteireza, com integridade. Se assim eu fizer, se assim eu viver, terei ganho a minha vida. Que Deus nos ajude nessa empreitada que não é muito fácil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.